Olá, tudo bem? Hoje eu tenho aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 17. Atos dos Apóstolos 13, 17, eu acredito que é um dos mais poderosos versículos bíblicos que falam que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não vê cada um de nós como a sociedade vê, como as pessoas veem. Geralmente, as pessoas que têm uma alta estatura, um rosto bem trabalhado, que têm uma pele muito fina, são as pessoas que todo mundo quer estar perto, todo mundo admira, mas Deus não vê desse modo. E eu quero aqui compartilhar esta palavra com você, porque talvez você se sinta inseguro ou insegura quanto a você mesma. Talvez você não conheça essa passagem bíblica. E isto eu trago com a intenção de você se valorizar, para que você saiba que Deus está te vendo e o que Ele mais aprecia em você não é o seu exterior, não é aquilo que as pessoas veem, mas o seu interior, aquilo que as pessoas não podem ver. Tá bom? Eu tenho aqui um exemplar da Bíblia e eu quero aqui estar lendo. Eu vou ler no celular. Se você ainda não tem a Bíblia no celular, eu recomendo, procure um aplicativo sobre a Bíblia Sagrada no celular. Com certeza você vai ter muitas Bíblias de diversas linguagens, tá? A Bíblia é uma só, mas eu digo diversas linguagens, tá bom? Tem diversas linguagens que pode fazer com que a gente compreenda melhor as escrituras, tá bom? Tem a linguagem na tradução de hoje, que é uma das que eu mais recomendo. Afinal de contas, praticamente tudo lá já está bem explicado. Mas vamos ler, vamos ver o que diz aqui as escrituras. Atos, capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos ler aqui novamente a parte B do versículo que diz: achei a Davi, filho de Jessé, varão ou homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Para compreender melhor o que este texto está dizendo, e para nós podermos compreender por que Deus se expressou de tal maneira a respeito de Davi, e quem foi este que foi retirado, e que Davi foi quem assumiu o seu lugar. Muito bem, essa história ela é incrível, ela é tremenda, portanto, eu tenho certeza que em algum momento desta narrativa você vai se identificar com algum momento deste texto em que eu vou estar narrando para você. Primeiro, o objetivo desta mensagem é dizer a você que você não deve abaixar a sua cabeça, você não deve se sentir oprimido por causa de algum defeito, tanto externo ou interno, que você possivelmente possa ter. O que eu quero com esta mensagem é dizer para você o seguinte, que Deus te ama e que Deus te escolheu exatamente como você é, porque conhece o seu interior. E que fique claro que para Deus o que importa não é o que eu visto, não é como são feitos meus olhos, se minha testa é larga ou estreita, se meu nariz é espatalado ou se é afilado, se os meus olhos são negros ou se os meus olhos são azuis, se os meus dentes são rachados ou bem apertados. O que eu quero dizer é que Deus não vê como é seu cabelo, se é loiro, se é negro, se ele é ruivo. Não, para Deus isso não importa. O que vai importar
é o seu interior. É como você é por dentro. Ficou claro? Vamos lá. Na época em que todas as nações em Israel tinham um rei, o povo de Deus não era governado por reis. Quem governava o povo de Deus naquela época eram os juízes. Então o povo de Deus viu que todas as nações tinham um rei, eles também solicitaram um rei. E o último juiz daquela época, ele era diferenciado. Ele tinha um contato especial com Deus, porque desde a sua meninice, sua vida era dedicada a Deus. Samuel era o seu nome. E Samuel, apesar de ser o último dos juízes, ele não era somente juiz. Ele era profeta e ele era sacerdote. Então Deus deu um homem com uma capacidade incrível para ter essa tripla unção: sacerdote, juiz e profeta. Mas o povo queria um rei. O povo insistiu tanto que Samuel foi orar e foi falar com Deus. Quando Samuel está orando e falando com Deus e dizendo: Senhor, o povo está pedindo um rei, e agora o que eu faço? O Senhor conforta Samuel e diz para ele: Samuel, não é a ti que o povo está rejeitando, não é a você que eles estão rejeitando a mim, porque eles pensam que eles não têm rei, mas o rei deles sou eu. O que eles querem é um homem na frente da batalha, eles querem um homem para sair e guerrear as guerras com ele. Eu vou dar um rei para eles. E a Bíblia fala que este primeiro rei, no dia em que ele foi escolhido, quando ele foi apresentado ao povo, o povo jubilou, o povo se alegrou. Por quê, pastor? Porque Deus deu um rei para eles de acordo com o coração deles, de acordo com a visão deles, de acordo com a capacidade intelectual deles. Eles queriam um rei alto, um rei forte, um rei belo, de boa aparência, de bela estatura. E a Bíblia diz que na tribo de Benjamim, na casa de Quis, havia um jovem chamado Saul. E é interessante como a Bíblia fala sobre ele, que em todos os jovens em Israel, ninguém era como Saul em beleza. Da altura dos ombros, daqui para cima, ele se sobressaía a todos. Ele era o mais belo, o mais formoso, o mais forte, o mais capacitado, de modo quando o povo o viu, o povo jubilou, o povo se alegrou, o povo disse: agora sim temos um rei. Só que Saul era belo por fora, mas não era belo por dentro. Saul tinha belezas exteriores, mas não tinha a maior de todas as qualificações que Deus busca para aqueles que vão andar com Ele. E que qualificação seria essa? A obediência. Olha para você ver como Deus é incrível. O que é belo aos olhos de Deus é a obediência e não a beleza externa. Quando o Senhor deu as primeiras tarefas a Saul, que agora era rei, todas as vezes que ele saía sob a ordem de Deus, ele fazia o oposto do que Deus dizia. Quando o Senhor disse: vai e ataque os amalequitas, porque os amalequitas estão planejando eliminar Israel. Então, se eles querem eliminar as crianças de Israel, as mulheres de Israel, os anciões de Israel, e eliminar o povo de Israel da face da terra, vão, se antecipem e destruam tudo. É a ordem de Deus. Mas Saul fez tudo diferente. O Senhor havia dado esta ordem, mas ele fez tudo diferente.
ele poupou o rei, que chamava Agag, ele poupou os animais. Deus disse, nem mesmo uma correia de sandália vocês devem trazer deste povo. Eles trouxeram o ouro, eles trouxeram a prata, eles trouxeram a liderança, eles trouxeram o rei, eles trouxeram as autoridades, ele poupou o gado, ele fez tudo do jeito dele. E o Senhor está observando, até que o Senhor decidiu que o povo de Israel tinha feito uma péssima escolha, de modo que o próprio Senhor chega conversando com Samuel, porque Samuel viu que Deus estava muito aborrecido com Saul, e disse assim, até quando terás dó de Saul? Porque eu já o rejeitei, e eu rejeitei Samuel, porque tudo o que eu ordeno, ele não faz como ordenei, ele faz como ele quer, ele age como ele pensa. Só que os pensamentos de Saul são menores do que o meu. Se ele continuar fazendo as coisas do jeito dele, Israel vai ter problema, porque eu quero evitar que Israel tenha dificuldades no futuro. Por isso eu ordeno essas coisas. Mas Saul não obedeceu. Então o Senhor disse a Samuel, por que está aí triste por causa de Saul? Pega o teu vaso, enche de azeite e vem, enviar-te-ei a Belém, a casa de Jessé, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Mas disse Samuel ao Senhor, Senhor, se Saul souber que eu fui a Belém para ungir um substituto, ele me matará, porque ele está fora de controle. Mas o Senhor disse, não, eu serei com você. Vá para oferecer sacrifício perante o Senhor, e quando você chegar lá, que você for oferecer esse sacrifício, você então poderá perfeitamente ficar tranquilo de que ele nada fará com você, porque eu te protegerei. Assim, partiu então Samuel para que ele fosse em direção da casa de Jessé. E quando Jessé ouve falar que Samuel está na casa dele e que veio para fazer a unção de um rei, Jessé fica tão desesperado que ele praticamente não sabe o que fazer, porque tudo foi muito surpresa. Então Jessé faz o seguinte, pega os 3 filhos mais formosos, mais alto, mais belo, o mais parecido com o critério que foi utilizado para ungir a Saul e põe diante de Samuel. Quando Samuel vê todos os filhos de Jessé, ele fica admirado, porque os 7 filhos de Jessé que foram apresentados ali foram jovens formosos que não tinham defeito, de boa aparência, altos, era perfeito, de modo que o próprio Samuel, quando viu a Eliabe, o primeiro, ele disse, certamente está diante do Senhor o seu ungido, porque ele é muito belo, ele parece muito em estatura e formosura do que o rei Saul. Mas o Senhor disse a Samuel, Samuel, não atente para a aparência desse jovem, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. E este jovem eu o rejeitei. Então veio o outro, que era Abinadab. O Senhor o rejeitou. Quando veio Samar, o terceiro dos 3 mais excelentes, o Senhor o rejeitou. Até que passaram todos os 7 filhos de Jessé. Quando todos os 7 filhos de Jessé passaram ali, Samuel pergunta a Jessé, mas está faltando alguém, não está? Porque não é estes que Deus escolheu. Então Jessé, desconcertado e sem saber o que dizer a Samuel, falou, realmente, eu tenho um filho menor, mas ele não está aqui porque ele não parece ser alguma coisa, e nem que vá ser alguma coisa na vida. Ele é ruivo, é magrinho, é franzino, é miudinho demais, mas Jessé mandou chamá-lo mesmo assim.
Porque o profeta Samuel tinha dito: ninguém vai assentar em roda da mesa. Eles tinham feito um grande banquete para aquela cerimônia tão especial. Ninguém se sentará à mesa até que o jovem venha. Quando chegaram lá a Davi, disseram para ele: olha, estão te esperando na casa de teu pai. E ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Esperando a mim? Mas esperando a mim para quê? Vamos lá que você vai ver. Na hora que Davi entrou na casa e que viu o banquete, viu os seus irmãos, viu o profeta Samuel, ele não entendeu. Quando ele entrou dentro da casa, o próprio Deus disse a Samuel: levante-se e unja, porque este mesmo o é. Não atente para a sua aparência, porque ele é franzino, porque ele é ruivo, porque ele é simples, porque ele é o menor entre todos os que estão aqui. Unja ele. E naquele momento, Deus ungiu a Davi. E olha o que diz este versículo: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Gente, o que importa para Deus não é a beleza exterior. O que Deus procura é um coração sincero e capaz de obedecer às suas ordens. A ótica de Deus é diferente, porque é belo diante de Deus aquele que lhe obedece. É lindo perante o Senhor aquele que é obediente à sua palavra, que diz ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, aonde quer que for, eu irei, e o que disseres, eu farei. De modo que o que é belo perante Deus é a obediência e não a aparência. A partir deste texto, a partir desta escolha, a partir deste fato, deste acontecimento, Deus, o Senhor, deixou claro que o que ele busca é uma pessoa que seja capaz de lhe obedecer, independentemente das circunstâncias. E se nós formos estudar a vida de Davi, a partir do momento em que ele é ungido rei, até o momento em que ele é empossado como rei sobre todo Israel, nós vamos entender que Deus estava de fato certo. Porque todas as vezes que Davi foi tentado a cometer um erro, ele se segurou, ele se firmou na verdade e permaneceu firme na palavra do Senhor. Se você buscar nas Escrituras, não existe nenhum momento em que Deus tenha dito para Davi fazer alguma coisa que ele não tenha feito ou que tenha feito diferente. Davi tinha isso consigo. Tudo que Deus havia dito para ele fazer, ele fazia literalmente, sem deixar cair nenhuma vírgula, sem deixar cair nenhum tio. Davi teve essa virtude. As duas vezes em que Davi falhou perante Deus e perante o seu povo, foi algo espontâneo. Não era algo que Deus tinha dito para ele não fazer, e nem era algo que Deus tinha dito para ele fazer e ele fez diferente. Foi um momento de fraqueza e, infelizmente, Davi deixou dois erros grandiosos na sua vida, mas nada foi relacionado à desobediência direta contra Deus. Davi não era rebelde contra a palavra do Senhor, de modo que todas as vezes que Davi ia para a guerra por ordem de Deus, até mesmo o momento do ataque, ele esperava Deus dizer: é agora, está na hora, é deste jeito. Ele procurava se informar minuciosamente: Senhor, quem ataca primeiro? É eu ou é eles? Deus dizia: eles ou você? Assim, Davi terminou a sua jornada, fazendo
tudo aquilo que Deus havia feito, fazendo tudo aquilo que Deus havia ordenado, tudo aquilo que Deus havia preparado, tudo que era de tarefa para Davi, ele fez de acordo com a palavra do Senhor. E é assim que Deus busca em cada um de nós. Esse tipo de coração, segundo o seu, alinhado com o coração de Deus. Porque ser segundo o coração de Deus é fazer exatamente como Deus ordena. É ser fiel à sua grandiosa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você que chegou até aqui, Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.